No fundo, houve aqui uma mudança de mindset. Nós passamos de uma viticultura onde o conceito de vinha bem tratada era ter um solo limpo, quase que lavrado e a terra à vista, para um conceito de ter um solo verde a coabitar, se possível, durante grande parte do ano com a vinha. Entre as várias operações culturais que nós temos na vinha, nas várias regiões, há uma que é particularmente importante, que nos ajuda a atingir os bons resultados anualmente, como seja a utilização de sementeiras, mais vulgarmente conhecidos por coberto vegetal. Isto surge naturalmente. Nós temos, e por exemplo nesta região dos verdes particularmente, temos uma necessidade de controlar muito o grande potencial de crescimento de infestantes, utilizarmos um coberto vegetal ajuda-nos a controlar. Mas, consoante a região em que estamos, temos diferentes objetivos. E, portanto, aqui o coberto vegetal surge como uma excelente solução sustentável de conseguirmos atingir esses objetivos, como sejam em algumas regiões, por exemplo, em Lisboa, na Quinta da Romeira, é uma boa forma de controlarmos erosão. Aqui mesmo podemos controlar, e esse é um dos objetivos também, tem tendência a compactar, através das raízes de cobertos vegetais, nós conseguirmos um maior arejamento dos solos. Para além daquilo que já se sabe, e há muito, que é a captação de azoto atmosférico, já se ficou a questão dos infestantes, porque é uma boa forma de também controlar infestantes. Em zonas de encharcamento aqui também utilizamos coberto para controlar os excessos de água no solo. Meu nome é Maria José Moutinho, sou técnica de viticultura da Aveleda S.A. Neste momento nós temos cerca de 450 hectares de vinha nos vinhos verdes e temos também 80 hectares no Douro, 30 no Algarve e na Bairrada uma pequena exploração, na Quinta da Aguieira, de cerca de 21 hectares. A utilização de revestimentos nos solos das vinhas é uma questão de equilíbrio, sejam esses revestimentos naturais ou sejam revestimentos semeados. Os revestimentos naturais, desde que não entrem em competição com a cultura da vinha, fazem parte da nossa realidade. É mesmo uma questão de equilíbrio. Claro que se forem revestimentos semeados e direcionados com um determinado objetivo, obriga-nos a uma aquisição de sementes. Portanto, temos que fazer sementeiros propositadamente e não é só manter os enrelvamentos que existem. Portanto, é tudo uma questão de equilíbrio. Quando falo em enrelvamentos direcionados, estou a falar de enrelvamentos que podem ter vários objetivos. Seja ele uma questão de regenerar um solo que teve uma cultura anterior a ser vinha, que fosse uma cultura que provoca algum empobrecimento, digamos assim. E nós, quando tomamos uma decisão de fazer uma plantação nova, por exemplo, nós temos que criar solo, temos que tornar um solo vivo. E estes revestimentos direcionados são fundamentais para termos esse equilíbrio 2, 3, 4 anos e termos um solo equilibrado. Chamo-me Tiago Maia, sou responsável pela Quinta de Ventozelo, aqui no Val do Douro. Há inúmeras vantagens de fazer estes revestimentos, mas eu realçaria algumas. Entre elas, notória diminuição de erosão e, portanto, perda de solo e nutrientes, e o aumento da biodiversidade, nomeadamente em auxiliares e até mesmo aves, como por exemplo a perdiz, que é notório aparecer nestes revestimentos. Outra das vantagens que nós podemos ter com o coberto vegetal, que aqui também aproveitamos, é, deixando crescer até uma determinada fase, depois ao cortá-lo fazer um mulching e com isso tudo estamos a controlar melhor o aparecimento de infestantes também. Finalmente, como se compreende disto tudo, a menor necessidade de mobilizar o solo, porquanto ele já está controlado, e com isso também estamos a favorecer bastante o solo conseguir estruturar-se de uma forma muito mais rápida. E são estes, digamos, entre outros objetivos, isto, e reparem, tudo numa economia circular. Temos menores custos, como é lógico, há um custo de investimento
e consoante estamos aqui a falar de um custo de uma sementeira permanente ou de cobertura, podemos aí falar um bocado também desses custos, mas com custos relativamente reduzidos, conseguimos, com menor número de mobilizações, com menor número de mecanização, de compactação por menor número de máquinas, conseguimos ter todo um sistema vitícola em muito maior equilíbrio. Boa tarde, sou Márcio Nóbrega, técnico de viticultura da Sós Vinhos. A Sós Vinhos está no Douro, tem 250 hectares de vinha nas 3 sub-regiões. Hoje estamos em São Luís, no Cima Corgo. Aqui temos 90 hectares de vinha, todo ele em produção integrada. Nós já trabalhamos com a Fertiprado desde 2006. Em 2006 fizemos os primeiros enrelvamentos na Quinta do Armozelo. Foi uma boa experiência e temos vindo a repetir nas outras explorações. O meu nome é Miguel Soares, eu sou técnico comercial da Zona Agro, uma empresa que trabalha com a Fertiprado há já longos anos. E esta parceria foi responsável pela grande implementação da técnica dos cobertos vegetais na região demarcada do Douro. E estamos francamente satisfeitos com esta parceria, porque a Fertiprado dá-nos garantias de qualidade de germinação das sementes, além de nos apresentar uma grande variedade de misturas de sementes com diferentes funções e que vão ao encontro das diferentes necessidades dos nossos clientes, nomeadamente misturas que promovem mais a fertilidade, em que tem mais leguminosas para a fixação de azoto, outras misturas que também servem mais para descompactação dos solos, outras para a criação de biomassa, outras também para a promoção de maior biodiversidade e a atração de polinizadores. E, portanto, as diferentes opções que a Fertiprado nos disponibiliza ajudam-nos a oferecer a melhor solução que o cliente nos pede e necessita. Nós a sementeira fazemos ao início do outono, com as primeiras chuvas, fazemos uma lavragem superficial do solo, colocamos a semente e passamos um rolo. Depois só temos de ter cuidado ao primeiro corte para deixarmos a planta ter semente. A instalação é muito simples de se fazer. No meu caso particular faço, portanto, uma lavragem com escarificador, seguida da sementeira, neste caso fiz manualmente, portanto a lanço, e uma passagem com um rolo, que até neste caso uso o rolo do triturador de vidros, com uns pesos em cima para enterrar ligeiramente a semente, com a incorporação de um adubo de cobertura, neste caso foi o superfosfato de 18%, superfosfato de cálcio. Uma sementeira que se quer, no nosso caso, feita após a vindima, eu diria até princípios de outubro, porque nós acreditamos, é importante também referir, montamos uma máquina, há que dizê-lo, construiu-se uma máquina especial para isto, porque temos área que o justificava, e em conjunto com a Fertiprado, e nomeadamente com o João Presa, tivemos a fazer ensaios, tivemos a ver o que havia no mercado, etc, etc, e ao fim de algum tempo conseguiu-se então, eu quero acreditar, ter o melhor de dois mundos, que é ter um semeador eletropneumático, depois temos também logo um sistema de rolos acoplados que permitem que se faça com uma só passagem todo o trabalho de sementeira, que se dê logo concluído ali o trabalho. Claro que a instalação de uma sementeira, de um revestimento semeado, obriga-nos a uma preparação do solo. Normalmente, nós o que fazemos é conciliar, ou seja, a oportunidade de fazer essa sementeira, é quando nós vamos fazer correções do pH do solo ou quando vamos fazer alguma incorporação de matéria orgânica que seja precisa. Portanto, nós somos obrigados a mobilizar para incorporar esses elementos e, simultaneamente, fazemos uma sementeira. Inicialmente era manual, agora, felizmente, já temos equipamentos próprios para fazer sementeira nas vinhas, o que nos simplifica e nos permite fazer muito mais área do que aquela que faríamos quando ainda era um sistema manual. E, portanto, a oportunidade é essa. E estas correções de solo ocorrem normalmente de 4 em 4 anos, claro que é de acordo com os resultados que obtemos das análises, mas numa vinha que ainda se está a formar ou numa vinha que já está quase em final de vida, portanto a frequência quase que é de 4 em 4 anos. Portanto, nós mantemos esse revestimento depois durante 4 anos. Chamo-me Luís Miguel Andreiras,
Trabalho aqui na Quinta das Arcas há cerca de 7 anos. O meu cargo é técnico de campo, na área da viticultura, onde sou responsável por todos os trabalhos de campo efetuados na vinha. A Quinta das Arcas, neste momento, aqui na região dos Vinhos Verdes, temos cerca de 200 hectares de vinha, mais 40 e poucos hectares de pequenos associados a nós que nos vendem as uvas. O nosso solo aqui é xistoso, temos a zona de Galegos Penafiel, onde temos as castas tintas, em que é granítico. A preparação do solo, como nós tínhamos pós-vindima, houve alguma precipitação, tínhamos alguns infestantes no solo, fizemos um corte dos infestantes, escarificamos grade discos e depois na sementeira foi com uma máquina de rolos, uma máquina pneumática que semeou com aqueles rolos Brillium e fez a sementeira assim e não fizemos mais nada. Claro que é preciso fazer uma gestão. Vai nos obrigar a fazer cortes, mas se nós também tivéssemos um revestimento não semeado, ou uma cobertura espontânea, também éramos obrigados a fazer esses cortes. Portanto, a oportunidade de os fazer é que se calhar é diferente. Há épocas próprias para nós conseguirmos provocar o afilhamento das plantas que lá temos e permitir que se estenda esse enrelvamento. Portanto, eu acho que as coisas agora estão de tal maneira também mecanizadas que nos permite fazer essa gestão sem grandes sobressaltos. Não poria como entrave um aumento da manutenção. As vantagens são maiores do que a manutenção. Teríamos sempre que fazer um controle mecânico, portanto, das infestantes na interlinha. Portanto, não diria que há um aumento da manutenção com o revestimento. Diria que é simples mantê-lo. O número de cortes dependerá de conforme o ano agrícola, portanto, maior ou menor precipitação, maior ou menor calor. Esta utilização de cobertos vegetais tem-se revelado com várias vantagens. Do ponto de vista económico, tem sido bastante interessante e há que dizer que ainda estamos a aperfeiçoar a mão, temos relativamente poucos anos disto e cada sítio tem a sua especificidade, não há aqui receitas. Há um saber que se vai acumulando de experiência feita, muitas vezes tentativa e erro, mas já chegamos a um ponto em que não cometemos grandes erros. E, portanto, o que é que nós temos? Temos nas diversas regiões, e mesmo dentro de cada uma das explorações, diferentes tipos de revestimento. Inclusive, utilizamos em algumas parcelas um revestimento permanente e noutras apenas de cobertura. Porquê? Porque estamos a aprender, porque acreditamos que é o melhor. E, portanto, se nós contabilizarmos tudo, ou seja, menor número de passagens de tratores, ajuda-nos no planeamento, porque como não temos que lidar tanto com os infestantes, ajuda-nos no planeamento das operações. Eu diria que, do ponto de vista económico, é compensador. Portanto, eu diria, de uma forma planeada, simples, conseguimos ter vários ganhos aqui. Foquei o económico, foquei a sustentabilidade, ambiente, o planeamento, no fundo, tudo. E depois tudo isto, reparem, não sai nada daqui. Portanto, isto é uma verdadeira economia circular. E, portanto, isto tem-se revelado altamente compensador. O custo de sementeira de revestimentos já tem um custo, não é? Agora, o evitar de mobilizações, não é? Isso é o poupar de gasóleo, de máquinas, de operadores, tudo isso nós achamos que vai nos potenciar um aumento ou uma diminuição dos custos de produção. Claro que um viticultor vai achar que tem um custo acrescido, mas não vai ter esse custo acrescido se fizer uma boa gestão. Eu diria a um viticultor para testar numa parte da sua exploração, testar 1 ano, 2 anos, fazer uma boa gestão dessa área e depois de ver os resultados, tentar estender e vai gostar do que vai ver. Dentre as várias vantagens que nós temos vindo a notar, e mais uma vez numa fase de tentativas e erros, porque não há receitas nisto e reforço muito isso, e aprende-se muito também com alguns erros ou alguns resultados que não eram aqueles que nós pretendíamos, nós temos também tido sucesso em, por exemplo, a redução de herbicidas. Tem-se notado que em algumas situações, em algumas regiões onde fazíamos 2 aplicações em determinadas parcelas, com o uso do revestimento, com o uso de cobertura, nós conseguimos criar uma concorrência às infestantes, abafando-as mesmo, e depois, através de técnicas de mulching, conseguimos reduzir a quantidade de herbicidas que deixamos nas parcelas.
porque reduzimos nas aplicações. Eu estou em crer, e acredito verdadeiramente nisso, que conseguiremos chegar, e não será tão longe como isso, a aplicação zero de herbicida. No entanto, como digo, cada região tem a sua especificidade, portanto, vamos caminhando nessa direção, acreditando que é esse o futuro e portanto, vamos fazendo o nosso caminho. Mas pelo menos a 50% já estamos a conseguir reduzir. Mas, por outro lado, nós já fizemos um ensaio macro, em que fizemos um enrelvamento a 100%, e também já o conseguimos mecanizar, ou seja, nós já conseguimos semear por baixo das videiras. Obrigou-nos à aquisição de uma máquina que é um bocadinho lenta, em que faz só cortes, são intercepas, mas já conseguimos fazer em cerca de 20 hectares, 4 anos, com erradicação total de herbicidas. Claro que é um assunto que vamos ter que nos debruçar um bocadinho mais sobre ele. No final do 4º ano já se começa a ver algumas infestantes a sobreporem-se a esses enrelvamentos, o que nos obriga, se calhar, a pensar se devemos fazer uma ressementeira de 4 em 4 anos também nesses sítios. E aí foi muito interessante fazer e aguentamos 4 anos sem herbicida. Portanto, nesta região acho que é muito bom. Aquilo que nós este ano conseguimos verificar foi que na zona onde fizemos uma sementeira total toda a área, a própria semente ocupou a área toda e os infestantes não conseguiram dominar em relação à sementeira em si. Ainda não deixamos de usar herbicidas na totalidade, mas é um dos nossos objetivos. Este ano adquirimos mais 3 máquinas de intercepas diferentes para a gente introduzir e estamos numa parcela com 3 hectares onde não usamos absolutamente nenhum herbicida e estamos só a usar esse tipo de intercepas, onde vamos depois trazer para o resto da área com a nossa aumento de capacidade, vamos introduzir nos restantes áreas da nossa quinta. Eu vou dar o exemplo de um ensaio que nós tivemos durante 4 anos, onde nós fizemos uma zonagem. Zonas ricas pusemos gramíneas e zonas pobres utilizamos leguminosas, portanto, dentro da mesma parcela. Nós conseguimos, no 3º ano, uma homogeneidade da sebe, sem termos aplicado adubos, que isso é uma coisa importante de dizer, portanto, foi só a sementeira que fizemos. Portanto, a zona pobre ganhou o vigor ideal que nós queríamos, moderado, e a utilização das gramíneas nas zonas mais fundas retirou o vigor à sebe, os crescimentos foram mais lentos e ficaram mais uniformes, isto tudo na mesma linha, no mesmo bardo. Nós conseguimos uma homogeneidade desde o alto da parcela até à parte funda, portanto, esses enrelvamentos direcionados dão resultados muito bons no 2º, 3º ano. Uma das preocupações que nós temos nas várias explorações espalhadas no país tem a ver com os controlos de vigor, porque há situações em que nós queremos videiras com mais vigor e há situações em que temos um excesso de vigor e pretendemos controlá-lo. Se estivermos numa região dos vinhos verdes, onde temos muito vigor, eu posso tentar controlar e tento controlar através de sementeiras de gramíneas e com isso tento combater ali o excesso de vigor. Mas há zonas, há regiões, há explorações, há vinhas que realmente o nosso problema é a falta de vigor. E isso, para eu não estar com a preocupação de fertilizar através de adubos minerais, uma boa opção é fazer as sementeiras com leguminosas. Que depois há diferentes variedades aqui, mas o importante é leguminosas para quê? Para aproveitar a consociação com o risóbio e, portanto, no fundo, captarmos azoto atmosférico. É uma forma natural de controlarmos. Eu quero crer que eu, apenas com a aplicação de sementeiras, vou conseguir, nestas vinhas, manter o equilíbrio de vigor. Há uma necessidade inicial realmente de reforçar níveis de fósforo para promover esta mesma consociação, o desenvolvimento destas leguminosas, mas estou em crer que é por aí o caminho. E, portanto, tenho reduzido substancialmente o que é a introdução de azoto no sistema. Alguns viticultores demonstram também receio que o coberto possa competir tanto a nível hídrico como de nutrientes com as videiras. Eu penso que na maior parte dos casos, e se o coberto for bem gerido, esse problema não se põe. Primariamente a nível de competição de nutrientes, bem pelo contrário. No caso do azoto isso até é mais que óbvio, porque no caso em que temos leguminosas na mistura, até temos um ganho positivo, porque há fixação de azoto atmosférico.
mas também nos outros nutrientes. As plantas acabam por funcionar como uma bomba que vai buscar nutrientes ao solo que até poderão estar mais imóveis e depois eles serão devolvidos ao solo. Portanto, o coberto não é retirado, não se fazem cortes e aquela massa não sai da vinha. Portanto, tudo aquilo que o coberto vai buscar ao solo é novamente devolvido e até eventualmente numa forma mais solúvel ou mais disponível às videiras. No que toca à competição hídrica, a maior parte das misturas que a Fertiprado faz são de plantas com um ciclo curto. E, portanto, isto quer dizer que elas florescem, formam semente e secam muito cedo. E, portanto, quando realmente a água começa a fazer falta às vinhas, pronto, digamos no início de junho, o coberto já está seco e, portanto, esse problema não se põe. Até muito pelo contrário, porque depois aquele coberto seco acaba por formar um mulching na superfície do solo que acaba por funcionar como um escudo protetor da radiação solar e, portanto, diminui a temperatura da superfície do solo e, portanto, e com isto acaba por haver menos transpiração e, portanto, há maior conservação de água no solo. Estes revestimentos podem suscitar algum receio com a competição hídrica com a vinha, mas eu diria que é exatamente o oposto. Ou seja, estes revestimentos proporcionam uma melhor infiltração e retenção de água nos solos e nunca notei na vinha qualquer anormal déficit hídrico devido a estes revestimentos. Nós não temos qualquer problema com estes enrelvamentos, consideramos-los seguros para a vinha, sem criar qualquer tipo de competição com a vinha. No Douro não temos sistema de rega ainda, mas quando as plantas têm maior necessidade de água, que é a partir de junho, nessa altura já temos todo o nosso enrelvamento seco e com o ciclo completo. Durante a primavera, quando o enrelvamento, por regra, está a consumir água, existe água suficiente no solo para a vinha e para o enrelvamento. No início de junho, quando começa a escassear a água no solo, o enrelvamento, por regra, morre. As suas raízes não vão a mais de 20 centímetros e a vinha, como vocês bem sabem, consegue ir buscar água muito mais fundo e aí não existe qualquer competição. Aquilo que a gente verifica aqui na região dos Vinhos Verdes é que são zonas com alguma precipitação, que acredito que isso não é um problema, um fator limitante. E nós defendemos que todo o solo que está coberto tem mais umidade do que aquele que está a nu. Para alguns viticultores pode haver receio de haver um consumo excessivo de água por parte das sementeiras em relação à vinha, portanto que haverá alguma competição. Isso poderá acontecer se utilizarmos sementes que não são adequadas para o objetivo que nós queremos, não é? Se nós formos semear vinhas que têm problemas de disponibilidade de água com sementes que são extremamente competitivas, claro que vai haver reflexo na disponibilidade da água para a videira. Se nós utilizarmos sementes que até se calhar vão parar o crescimento mais cedo, na altura em que a videira vai precisar de mais água, portanto há aqui um equilíbrio que se consegue ter. Claro que quando se trata de vinhas novas esse receio é normal existir, porque o sistema radicular da videira ainda não está na profundidade autossuficiente, digamos assim, ainda não está muito fundo, mas se o solo for bem preparado antes da plantação, se for bem mobilizado em profundidade, ao terceiro ano já temos videiras com 1,5 m de profundidade de raiz, portanto esse equilíbrio é possível. E pode-se utilizar em sementes, espécies que vão parar o crescimento ou parar o consumo na altura em que a videira precisa mais. Portanto depende muito dos casos, mas é normal esse receio do viticultor, ele tem que experimentar e tem que fazer, nem que seja ensaios pequenos. E depois também há a questão campanha, não é? Cada campanha é uma campanha e é preciso estar atento e ajustar. Eu confesso que no início, quando abraçamos esta vontade de fazermos sementeiras, tendo como objetivo o coberto vegetal, um dos meus maiores receios foi, em determinadas regiões, em determinadas explorações, a competição que poderia haver com
a água disponível para a planta. E, nomeadamente, naquelas alturas de primavera, a começar na primavera e estender-se no verão. Isso acabou por ser um falso problema. Porquê? Para já, é um mito que em abril já não temos água, porque o clima tem-nos ensinado que cada vez mais, pelo menos naquilo que nós temos sentido nas nossas explorações, cada vez mais, temos tido chuvas também em abril e mesmo em maio. Mas, por outro lado, também nós estamos a falar de espécies que chegam à primavera e começam a entrar num período de senescência e, portanto, a absorver a menor quantidade de água, ou seja, deixam de ser concorrências em termos de consumo. Mas, por outro lado, a própria sementeira, e isso também é algo que nós integramos quando queremos definir que sementeira vamos fazer de que espécies, dizia eu, a própria sementeira também, ao criar, através do seu enraizamento, chamemos de uma forma muito senso comum, perfurações no solo, maior arejamento no solo, facilita a absorção de água. E, portanto, com isto tudo, nós estamos a promover, por um lado, o solo reter mais água porque está mais bem estruturado, porque também, fruto de vários anos de sidrações, de envolvimentos, da tal economia circular, vai melhorando a sua estrutura, a sua matéria orgânica no solo. E, por outro lado, também há questões de tais perfurações. Nós temos uma capacidade de ter mais água no solo e, por outro lado, devido à senescência no tempo certo, porque escolhemos uma espécie que tem isso presente. Nós acabamos por não ter grande concorrência no consumo de água. Portanto, aquilo que era um problema para nós inicialmente, que era uma preocupação para nós inicialmente, acabou por não ser. E hoje em dia conseguimos conviver bem em termos de necessidades de água, de disponibilidade de água para a videira, conseguimos conviver bem com a vinha, tendo um coberto vegetal no solo. A utilização de revestimentos biodiversos e com várias espécies que têm floração em momentos diferentes tem sido muito importante na questão da gestão do ecossistema vinha. Quando nós entramos numa vinha para pulverizar, para controlar pragas e doenças, é bom saber que os auxiliares que nós temos vão ter um albergue para onde ir, para onde se refugiarem. E nós fazemos sementeiras, quer na vinha, quer na área limite, portanto, na periferia dessas vinhas. Fazemos vários tipos de sementeiras e, portanto, permitimos que, entre controle de pragas e entre proporcionar o regresso dos auxiliares à vinha, se consiga um equilíbrio. E, portanto, as vinhas conseguem ficar de uma maneira com um ecossistema mais funcional. Para a Quinta das Arcas, o acompanhamento da Fertiprado é extremamente importante, porque isso dá-nos uma ajuda com pessoas técnicos que estão mais habituados a trabalhar com isto e ajudam-nos e aconselham-nos de forma a que a gente também já investiu dinheiro, agora consigamos fazer todas as operações o mais corretas possíveis. A Fertiprado é quase como o braço direito das sementeiras, porque a Fertiprado tem um portfólio bastante alargado de sementes e de opções que nos permite atingir o objetivo que nós queremos em determinada vinha ou em determinada particularidade de vinha. Se queremos melhorar mais o vigor, se queremos tirar vigor, se queremos sementes de flores com várias florações ao longo do ano. Portanto, há um leque muito variado de soluções que a empresa tem e para além disso, o acompanhamento técnico que nos é dado. Muitas vezes nós dizemos o que é que queremos atingir, qual é que é o nosso propósito de fazer determinada sementeira e o aconselhamento da Fertiprado ajuda bastante na semente ou na mistura de sementes que devemos usar. Para além disso, as visitas periódicas na gestão desse revestimento é fundamental, porque nós conseguimos posicionar depois a operação que temos que fazer, seja de corte, seja de momento de sementeira, na altura certa e pronto, isso é um passo grande para o sucesso dessas operações. Quando nós, eu ia dizer, começamos a pensar nestas questões de cobertura vegetal, mas isto não houve aqui um começar a pensar. Isto já é uma preocupação de há muitos anos. Eu lembro-me de, por volta de 2003, termos tido até uma visita combinadíssima, com um simpático almoço, etc., na herdade do peso na vidigueira, com o engenheiro David Crespo e lembro perfeitamente disso já refletir uma preocupação, ainda estaríamos se calhar nos passos iniciais dos cobertos vegetais, da ideia de semear nas entrelinhas.
E lembro que já na altura, porque o Engenheiro Crespo? Porque tratava-se de uma empresa, a Fertiprado, que na altura, por informações que obtivemos, já era uma referência do setor das sementeiras. Não na área das vinhas, mas noutras áreas. E com esta informação tivemos ali uma base de partida que se veio a confirmar depois com um trabalho mais aproximado de desenvolvimento das diferentes soluções para as diferentes vinhas das várias regiões onde estamos, e isso não é só o semente, que eu diria que sementes qualquer um vende, é o acompanhamento, é o analisar novas situações, é, no fundo, nós sentirmos, nós que não somos propriamente os profissionais de sementes, de vinho assim, mas de sementes não, é sentirmos que temos ali alguém que nos entende, que nos acompanha e que nos ajuda a ter boas soluções. E, portanto, eu diria, de uma forma natural, esta relação que eu considero já até de amizade, foi uma relação que se veio cimentando. Portanto, hoje, naturalmente, na maior parte das nossas regiões, contamos com a Fertiprado para o resolver das nossas questões, para atingir os nossos objetivos e, ainda mais importante, para fazer face connosco a futuros problemas, soluções novas, tudo que venha a surgir, que sai fora daquilo que é o nosso dia-a-dia, mas que nos obriga a reinventar, a criar aqui toda uma série de sementes adaptadas aos nossos objetivos. Sentimos que temos aqui alguém que, mais que um fornecedor, porque já não os considero como tal, é um parceiro.